Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais um boletim especial Pauta Aberta e dessa vez nós recebemos aqui nos estúdios da TV Evangelizar o vice-prefeito de Curitiba, pré-candidato à prefeitura do município, Eduardo Pimentel. Muito prazer recebê-lo aqui, vice-prefeito. Obrigado, eu que agradeço a gentileza do convite. Para mim é um prazer estar aqui para falar um pouco da nossa cidade, a cidade de Curitiba. Para começar, eu queria falar que assim, esse ano é um ano muito importante para você, na sua carreira, na sua caminhada já não tão já longa, né, já experiente como gestor público. Agora uma corrida aí à Prefeitura de Curitiba. Como é que você está se sentindo diante de uma corrida eleitoral aí, a Prefeitura da capital do Paraná? Animado, né? Realmente é um ano muito importante, né, na minha caminhada, o ano mais importante da minha caminhada política, que é me colocar como pré-candidato a prefeito da cidade que eu nasci, que eu casei, que meus filhos nasceram e vivem, que a minha família inteira tem história e que eu amo. Então, para mim é uma alegria muito grande, uma grande oportunidade e, sem dúvida, será um ano de muito trabalho, né? De muita demonstração de conhecimento sobre a cidade. Mas esse tempo na gestão pública que estou e os 8 anos como vice-prefeito na nossa gestão, junto com o prefeito Rafael Greca, também como secretário de Estado, que fiquei no último ano e meio, para mim, me credenciaram bastante a experiência de poder mostrar para a população o que nós queremos fazer pela cidade de Curitiba, continuar fazendo pela cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba, ela é vista, né, no país inteiro, até fora do país, como uma cidade que apresenta muitos exemplos, né? Acaba de conquistar o título, né, como a cidade mais inteligente. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma grande cidade, num país com as características do Brasil, ela enfrenta vários problemas também. Há bolsões de miséria que crescem, principalmente pelas periferias. Há uma questão de preocupação assim, geral pela cidade, que é o número de moradores de rua também, que é um número crescente. No seu olhar como gestor público, como tratar situações tão delicadas como essa, né? E tratar assim, com mais eficiência, vamos dizer assim. A cidade é um organismo vivo, ela está em permanente construção, ela está em permanente crescimento, ela nunca está pronta. Por isso que um gestor público tem que ser firme, experiente e tomar decisões. Você está no executivo, são pelo menos 50 decisões por dia. Se você não tomar uma decisão, a cidade te atropela. E nós temos um problema aqui que é mundial. Eu acabei de voltar de uma viagem oficial para a França, que fui convidado pelo governo francês, totalmente custeado por eles, para fazer uma rodada lá de conversas, de investimentos na cidade. E em Paris, em Lyon, tem morador em situação de vulnerabilidade, infelizmente, e aqui não é diferente. A pandemia reforçou isso, a economia, a dificuldade da economia reforça isso, mas o que nós temos que fazer? E nós temos feito, e eu quero fazer cada vez mais. Hoje, nessa nossa gestão, nós temos 1.500 vagas de hotéis sociais. A minha proposta, sem dúvida, é aumentar cada vez mais, como aumentar as equipes que fazem o atendimento. Mas o cidadão em vulnerabilidade, quem quiser sair da rua, ele tem todas as etapas para sair. Primeiro, ele tem uma mesa para se alimentar. O programa Mesas Solidárias, com os restaurantes da cidade, as entidades sociais da cidade, dão comida gratuita. Está aí, mais de 1 milhão de refeições servidas nos últimos meses. Após isso, ele tem um hotel social para homem, ele tem um hotel social para mulher, um hotel para que a mulher tenha também, leve seu filho, se tiver seu filho ou sua filha, para que leve seu pet. Então, para que ele tenha um período de estabilização com água, com o mínimo de equilíbrio. O mínimo de equilíbrio. E depois disso, ele tem todo o processo, se ele for um dependente químico, ser encaminhado para as comunidades terapêuticas, por exemplo, para o cuidado. E se ele quiser se profissionalizar, tem curso profissionalizante gratuito, tem mutirão de emprego para jovens sem experiência, para pessoa de todas as idades, para 50 anos mais, para que ele se volte a entrar no mercado do trabalho e depois disso ainda tem as casas da Coab, a fila da Coab, para que ele possa voltar. Então é um problema mundial, tratado com respeito. Transporte público, como é que o senhor vê hoje, né, o transporte público na cidade de Curitiba? Ao destaque ele ter sido exemplo em décadas passadas, hoje ele vive algumas questões, ele enfrenta algumas questões, talvez algumas atualizações sejam necessárias, mas há quem defenda, por exemplo, o transporte público gratuito, principalmente aquela parcela menos abastada aí da cidade, que ela consiga circular mais pela cidade, os jovens estudantes
Como é que o senhor vê essa proposta, inclusive, né, do transporte público gratuito? Veja, tem que tratar com muita responsabilidade, porque a tarifa zero ainda não há, nem no país, nem no mundo, um estudo eficaz que mostre que a tarifa zero é sustentável. Alguém tem que pagar essa conta, o governo tem que fazer a sua parte, mas assim que tiver, hoje eu não proponho porque ainda não há uma solução para isso. Quando tiver um estudo eficaz que comprove que a tarifa zero é sustentável, pode ter certeza absoluta que eu serei o primeiro a implantá-la se eu conseguir chegar ao cargo de prefeito municipal. No fim do primeiro ano do próximo prefeito da cidade, é a renovação do contrato. É o novo contrato do transporte coletivo. E para isso a nossa gestão, inclusive, está trabalhando com credibilidade e responsabilidade. Nós já contratamos um estudo com o BNDES de estruturação desse edital, para que a gente possa aproveitar essa janela de oportunidade que está tendo a cidade, de um novo contrato, com as qualidades que tem, atualizando com as tecnologias novas que tem, como ônibus elétrico, bilhete único, a tecnologia para o pagamento das tarifas, para que a gente possa continuar entregando para a cidade o exemplo que é o nosso transporte coletivo. E mais uma coisa, um estudo de viabilidade técnica e econômica para possível implantação de um VLT, que é aqueles veículos leves sobre trilhos, sustentável, elétrico, sem emissão de poluentes, com maior capacidade de passageiros, e para fazer aeroporto de São José dos Pinhais, terminal central de São José dos Pinhais, terminal do Boqueirão, do Carmo, centro cívico no eixo Marechal. Por quê? Porque já é um eixo com carregamento de passageiros, para a gente trazer mais conforto, mais agilidade e menor custo. Então, isso nós já estamos discutindo para os próximos anos. Nós trouxemos alguns assuntos aqui na nossa conversa até agora, mas quais outras questões, outros setores, no seu ponto de vista, você considera maiores desafios assim, para a gestão em Curitiba? Olha, é uma série de setores, né, que envolve a saúde, fortalecer sempre o investimento. Por sinal, o nosso investimento de saúde é o maior da história, em números absolutos e proporcionais de todas as gestões, 3 bilhões por ano, muito mais do que a Constituição exige. A educação também, como eu falei, terminar de oferecer escola, ensino integral para as famílias, fazer um contraturno escolar efetivo, com cultura, com esporte, com aulas de cidadania, com educação financeira que eu defendo para que a criança comece a aprender o seu dia a dia. Desde cedinho. Né? Desde cedo. São vários, mas assim, 2 que eu gosto e precisa cada vez investir mais. Habitação social. Nós estamos fazendo o bairro Novo da Caximba, quase 1.500 famílias que estão sendo realocadas da beira do Rio Barigui para casa própria, tratamento de água e de esgoto, telhado solar para conta de luz vir zero. Então, fortalecer isso pela cidade e também a sustentabilidade, que é uma ação transversal, né, em todas as áreas, mas que a gente precisa pensar cada vez mais. Estamos plantando nessa gestão 450 mil árvores, queremos plantar mais. Eu conheci, nessa viagem que falei para a França, uma forma de limpeza dos rios e lagos dos parques através de filtros sustentáveis que são com as plantas. Então, já estamos pensando nessa tecnologia para o passeio público e para o Rio Belém, que é um rio que nasce em Curitiba e deságua no Iguaçu, que deságua aqui dentro da cidade e que, com esse trabalho, pode ir se tornando cada vez mais limpo. Então, é uma série de desafios que nós queremos mostrar para a população. Eu me preparei para esse momento, para esse ano. Eu estou pronto para debater a cidade de Curitiba e quero fazer isso, porque a minha pré-candidatura, Odilon, ela representa a garantia do avanço da cidade. O avanço que nós temos tido nos últimos anos é a garantia de que nós vamos continuar no caminho certo. Eu queria trazer uma outra questão que é tipicamente, historicamente de Curitiba, que é a questão da linha verde, né? A atual gestão, que o senhor faz parte, ela está entregando a linha verde, né? Mas é uma obra que durou 17 anos. Isso. Né? Um contrato um pouquinho, podemos dizer assim, traumático, né? Com contratos que foram interrompidos, obras paradas, canteiros a céu aberto por meses e meses, em alguns casos por anos. Como gestor público, como atuar na tentativa de evitar que situações como essa que a população de Curitiba acompanhou na linha verde voltem a se repetir futuramente, porque esse foi um grande desafio, não apenas para o atual prefeito, Rafael Greca, mas para vários prefeitos anteriores, né? Parecia, em
por vários momentos, uma obra sem fim. Sem dúvida, e foi um desafio realmente para nós e um trauma para a população, né? Nós temos que reconhecer isso. Vale lembrar o seguinte, algumas coisas. Primeiro, a linha verde, a antiga BR, ela foi feita em lotes. Então, há 15 anos atrás, por lotes. Então, e quando nós assumimos em 2017, eu era secretário de obras do município, inclusive, fui por 2 anos, nós pegamos um trecho que estava parado há muito tempo, que era o lote 3.1 e 3.2, que era ali da Vitor Ferreira do Amaral até o Vita, né, passando ali pela Hípica, que estava sem terminar e nós terminamos, e a trincheira ali no mesmo trecho, entre o Bacaxiri e o Bairro Alto, na Fulvio Alice, bem na Igreja Batista do Bacaxiri, que nós também concluímos. Aí sim a nossa gestão iniciou a obra do lote 4, na transição do primeiro para o segundo governo, de 19 para 20. Aí nós tivemos 2 situações que tratamos com transparência. Para quem lembra, primeiro, a pandemia, ela atrasou todas as obras do país, encareceu a matéria-prima, e a empresa que estava administrando aquela obra não aguentou mais. Então nós tivemos que rescindir o contrato, licitamos novamente e tratamos com muita transparência. Não é à toa que depois ela pegou ritmo e quem passa lá hoje vê como ela está quase pronta. Dia 9 de junho, eu e o prefeito Rafael Greca vamos liberar todo o fluxo principal de carros para que comece a ter tranquilidade na região. Então, mas nós queremos fazer mais. Nós estamos com um projeto executivo de 2 trincheiras ali na altura da Vila São Pedro, né, mais ao sul da linha verde, que é importante. Também temos os projetos em andamentos para 2 viadutos em paralelo com a Marechal, né, com a Marechal Floriano, para que a gente possa fazer as transposições da linha verde. Porque quando ela foi feita antigamente, sem transposições. E na nossa gestão já com as trincheiras. E com o desafio para que as obras ocorram de forma rápida. Né, que não se repitam situações como essa. Sem dúvida, com projetos bem feitos. Isso que é importante para que não tenha correção de projetos, para que as obras não parem, porque a prefeitura tem situação fiscal confortável, fruto do nosso ajuste fiscal que fizemos, quando pegamos a cidade estava quebrada e que viemos ajustando, então ela tem capacidade de pagamento. É a capacidade nossa de continuar fazendo bons projetos, porque você vê o seguinte, nós fizemos a continuação da Manuel Ribas, entregamos antes do prazo, estamos com as obras do Inter 2, que é toda a linha circular, 28 bairros, que está nesse momento no Capão do Imbuia, regional do Cajuru, andando a ritmo largo, o viaduto do Tarumã que nós estamos alargando, andando a ritmos muito bons. Então, é a gestão que nós estamos fazendo e que eu me proponho a fortalecer cada vez mais na nossa cidade. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Queria as suas considerações finais a respeito aí de expectativas, né, para esse ano de 2024, que ainda a caminhada será longa para todos os pré-candidatos. Sim, e que está começando e que a população agora está se interessando pelo período eleitoral. Eu quero dizer para a população, agradecer a oportunidade desses últimos anos, agradecer porque já estou aparecendo em primeiro, ainda empatado tecnicamente com alguns nomes, mas fortalecendo o nosso trabalho. Eu me preparei para esse ano, para o debate da nossa cidade. Eu não tenho medo de debater a cidade com nenhum candidato. Respeito todos, obviamente, mas eu quero garantir para a cidade o avanço da cidade de Curitiba para os próximos anos, a continuidade dos bons projetos e a recuperação e melhoria sempre que a gente puder. Falei no início, uma cidade é um organismo vivo, é uma permanente construção e a gente precisa sempre fazer o nosso melhor. E a minha pré-candidatura representa esse trabalho que tem dado tanto orgulho ao curitibano, que a cidade está bonita, nós estamos sendo reconhecidos, as coisas estão acontecendo, o comércio está girando, o emprego está tendo, para que a gente possa fortalecer cada vez mais. Então, muito obrigado pela oportunidade, a todos que nos assistiram e te convidar. Se tiver interesse, me seguir nas redes sociais, estou em todas, começando pelo Instagram, para que a gente possa conversar um pouquinho mais e mostrar o meu dia a dia na cidade. Eduardo Pimentel, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui nos estúdios da TV Evangelizar. Prazer. Obrigado. Eu conversei com o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que é também pré-candidato à prefeitura do município pelo PSD. Esse boletim Pauta Aberta está terminando. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Boa tarde e até a próxima.